Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Estamos chegando aí no final aí da nossa campeonato, né? 3 rodadas mais. Então vamos caprichar aí nas dicas, caprichar nas análises para que a gente chegue aí conquistando as nossas ligas aí, conquistando nossos mata-matas. Você vê aí que eu estou deixando o símbolo do Palmeiras, parabenizando o Palmeiras pelo campeonato, né? E agora vamos só terminar a nossa série aí do Cartola. Vamos começando aí com a apresentação dos jogos e desempenho do nosso canal, tá? Nosso canal aqui, vamos lá, fez um bom desempenho, teve na faixa aí dos 90, 91, né? Se tivéssemos colocado o Rony como capitão, teríamos ultrapassado 100, mas colocamos outros jogadores como capitão, Scarpa, Tiquinho e outros. E com isso acabamos não fazendo tanto ponto, porque o Rony foi muito bem na rodada. Vamos aí, Santos e Avaí. Vejo uma chance muito grande do Santos de vencer o Avaí, né? A probabilidade é grande. O Santos em casa, 70% das vezes que jogou com o Avaí, venceu, né? E só 30% empatou. O Avaí teve 10% de chance aí de vitória. Em matéria de ataques e defesas, temos que prestar muita atenção, porque o Santos sempre marcou gols, 100% dos jogos que fez com o Avaí dentro de casa, marcou gols, mas sofreu gols também em 100% dos jogos. Então, provavelmente, é muito cruel a gente pensar que o Santos possa levar gol do Avaí. Mas, pelos históricos deles aí nos confrontos nos últimos 10 anos, o Santos sempre levou um gol do Avaí quando jogou em casa. Então, temos que ficar um pouco esperto com isso aí. A gente vê aí que a sequência deles nos últimos jogos, né, do Avaí é praticamente só perde, não ganha um jogo, né? Nos últimos 10 jogos aí venceu um, empatou um. O Santos tá bem aí também, mas venceu 4 jogos dos últimos 10. Na sequência em casa, ele tem vindo numa sequência aí de perde e ganha, tá? Só que o Avaí vem numa sequência de 17 jogos, venceu apenas um. E nos últimos jogos, cedeu aí SG aí, nos últimos 4 jogos seguidos, cedeu o SG aí para os seus adversários. Então pode ser a vez de ceder para o Santos. Então, de repente, Bauerman, Madison, são opções boas aí na defesa, como Lucas Braga e Marcos Leonardo no ataque, eu acho que são excelentes opções para essa rodada. Vamos aqui para o próximo, que é Fluminense e São Paulo. É um jogo também bem equilibrado, né? São Paulo e Fluminense têm feito bons jogos aí nas últimas rodadas. São Paulo deu uma vacilada agora no último jogo, né? Então com isso ele acabou empatando aí o jogo aí, mas foi de vacilada. Vamos ver contra o Fluminense. Normalmente, ó, nos históricos deles aí também dos últimos 10 anos, em 60% das vezes que jogou no Maracanã com o São Paulo, o Fluminense venceu. Só empatou 10 e perdeu 30%. Em matéria de gols é a mesma coisa. Fez gols em todas as partidas que jogou contra o São Paulo quando jogou no Maracanã. Mas também sofreu gols em 90% das partidas que jogou com ele no Maracanã, tanto como empate como nas que perdeu também, né? E mesmo quando venceu também tomou gol. Acho que foi uma ou duas partidas só nesses últimos 10 anos que ele não levou gol do São Paulo. A gente vê aqui que teve 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. A sequência do Fluminense nos últimos 4 jogos é boa, né? Em 5 partidas perdeu apenas uma. E o São Paulo, nas últimas 5 partidas, não perdeu nenhum. Fora de casa, São Paulo vem numa sequência aí de 5 jogos sem perder fora de casa, né? Teve 3 vitórias, 2 empates. E o Fluminense, nos últimos 5 jogos, perdeu aí somente para o América. Empatou agora com o Botafogo, mas vinha numa sequência muito boa aí, ó, que a gente vê de vitórias, o que não era a mesma coisa com o São Paulo. Então, eu acho que Cano, Arias são opções boas, até
Caleri também é uma opção boa para essa rodada por parte do São Paulo. Todos marcam, então eu acho que é uma opção boa aí para se pensar aí para a próxima rodada. Que é um jogo mais pareio, que é Bragantino e América. O Bragantino e América em casa nos últimos anos aí, né? Só venceu o América 30% das vezes. O América que venceu ele 50% das vezes quando jogou contra ele fora de casa. Empataram 20%. Em matéria de gols, o Bragantino fez gol em 50% dos jogos e sofreu gol em 70% dos jogos. Né? Nos últimos históricos aqui, né, a chance de vitória do Bragantino é boa, tá? Porque ele teve mais vitórias aí. Né? Nos últimos 3 anos só perdeu uma vez para o América. Mas os dois times hoje, tá? O Bragantino em casa joga bem, mas o América também tem jogado bem seus jogos fora de casa e tem complicado a vida dos outros aí, que nem acabou de pegar o Internacional, né? E ganhou do Internacional, que é um time bem mais forte do que o América. Então, o Bragantino vai ser um jogo bem pareio aí. Eu acho que pode ter gols para ambos os lados. Qualquer um deles pode vencer essa partida. Apesar que o Bragantino dentro de casa tem feito boas partidas. A gente vê aqui nos últimos jogos, né? Tá todo mundo bem irregular. Mas quando chega dentro de casa, o Bragantino aí, ó, nos seus últimos 10 jogos aqui, só perdeu um. Mas o América também, ó, nos seus últimos 7, 8 jogos aqui, só perdeu um. Então é um jogo bem pareio, né? De repente, até apostar no Elinho aí é uma opção. Eu acho que Luan Cândido também é uma boa opção. Felipe Azevedo por parte do América pode ser uma opção também para a rodada para quem quer diferenciar alguma coisa. Goiás e Juventude. Aqui é um jogo quente. O Goiás está aí brigando ainda para tentar ficar aí numa zona aí de Sul-Americano. Juventude já está rebaixado, então não vem jogando com muito ânimo. Nem tem jogado bem nem dentro nem fora de casa. Eu acho que essa rodada aqui o Goiás tem muito a oferecer e a chance de vitória, apesar que o Goiás também não vem bem jogando dentro de casa. Mas eu acho que contra o Juventude ele tem tudo para ganhar. Né? A gente vê aqui que nos históricos deles aí, de confrontos, dentro de casa 70% das vezes o Goiás venceu, né? Só empatou 15 e perdeu 15. Então a chance de vitória, ainda mais que está precisando da vitória, né, é muito grande. Em 100% das vezes fez gol, em 70% das vezes sofreu gols. Mas o Juventude perdeu a vontade já do campeonato. Então já não está mais com aquele pique todo, a não ser que quisesse mostrar alguma coisa para a torcida, o que fora de casa não vai acontecer. Então eu acho que Pedro Raul, Dadá Belmonte, são ótimas oportunidades aí, Diego, né, são oportunidades, tanto Dadá Belmonte quanto Pedro Raul, acho que são ótimas oportunidades para essa rodada. A gente vê aí que o Juventude vem numa sequência aí de derrotas. O Goiás vinha uns 5 jogos aí sem perder, perdeu agora para o Atlético, mas acabou fazendo até um segundo tempo muito bom. Né? A gente viu aqui, ó, que o Juventude nos últimos jogos aqui, nos últimos acho que 8 ou 10 jogos, cedeu SG praticamente quase em todos os jogos. Então eu acho que o Goiás também tem uma possibilidadezinha aí de quem quiser apostar no Tadeu aí, uma possibilidadezinha de garantir aí um SG aí no goleiro, com algumas defesas ainda. Corinthians e Ceará. Corinthians fez um excelente jogo aí contra o Flamengo. Um jogo bem pareio, bem aberto, bem bonito, né? Foi um jogo até gostoso de ver, bem disputado. Tá certo que não chegou nem perto do jogo do Palmeiras contra o Fortaleza,
mas foi um puta jogão também de bola, né? A gente vê aí que Corinthians e Ceará tem um histórico de que o Corinthians já em 50% das vezes vence, 50% das vezes empata quando joga em casa aí com o Ceará. Só tem um problema, né? Em todas as vezes que jogou contra o Ceará, levou o gol. Em 100% dos jogos, empatando ou vencendo, levou gols do Ceará. E também fez gols em 80% dos jogos que jogou contra o Ceará. Tá? Então, quando houve empates, né, foram de 0-0. A gente vê aí que nos últimos 3 anos, o Corinthians perdeu 3 vezes para o Ceará, venceu 4, empatou uma. A gente vê que a sequência do Ceará não é boa, né? Vem de muitas derrotas, empates, não vence já 9 jogos. E o Corinthians vem numa sequência de vitórias e empates, perdeu apenas um jogo nos últimos 10. Dentro de casa, o Corinthians em 17 jogos perdeu apenas 2, um para o Fluminense e um para o Palmeiras. E o Ceará nos últimos 17 jogos só venceu 3, sendo que na última sequência dos 10 jogos vem só de empates e derrotas, né? E vem numa sequência aí de 2 derrotas consecutivas aí. E ele precisa jogar muito, porque ele precisa tentar arrancar pelo menos um empate do Corinthians se quiser sobreviver fora da zona de rebaixamento. Então eu acho que ele vai vir forte, mas o Corinthians também quer se manter lá em cima, deve fazer tudo para ganhar do Ceará dentro de casa e ficar no conforto aí da Libertadores. De repente, Yuri Alberto pode ser uma boa opção para essa rodada aqui. Tá? Apostar na defesa do Corinthians é meio arriscado em relação a SG. Internacional e Atlético Paranaense. Pelo histórico, né, Internacional venceu já 60% das vezes que jogou em casa, empatou 30%. O Atlético Paranaense só venceu 10% das vezes que jogou o Internacional lá. Em matéria de gols, 100% das vezes que o Internacional enfrentou o Atlético Paranaense marcou, quando jogou lá no Beira-Rio, jogou em casa. E só 80% das vezes sofreu. Então, 80% das vezes é uma porcentagem muito alta para confiar também em SG do Internacional. Né? O Internacional tinha tudo para poder vencer o América se tivesse feito o pênalti, mas o Patrick perdeu. E com isso acabou dando uma boa chance aí e o América venceu e deu o título para o Palmeiras. A gente vê aqui que nos últimos 3 anos foi meio equilibrado, né? 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. A gente vê que a sequência do Internacional era muito boa, vinha em 10 jogos, 9 jogos sem perder, acabou perdendo esse para o América. E o Atlético Paranaense, em 10 jogos aqui, só tinha vencido 3 vezes. A gente vê que a sequência do Atlético Paranaense, quando joga fora de casa, é muito ruim. Vem numa sequência aí de empates, mas 3 derrotas consecutivas. E o Internacional dentro de casa vem de 3 vitórias consecutivas. Apesar que em 17 partidas dentro de casa no Campeonato Brasileiro, né, só perdeu uma vez. Eu acho que o Internacional tem tudo para vencer, só não dá muito para confiar em quem apostar no Internacional e quem apostar aí no Atlético Mineiro, né? Eu acho que Alan Patrick, se não tivesse perdido o pênalti, tinha feito boas pontuações, né? Edenilson não tem vindo tão bem, não tenho visto tão bem o alemão também, né? As melhores opções aí seriam defesas do Internacional, mas com 80% de chance de levar gols, eu prefiro deixar o time do Internacional nessa rodada fora do meu cartola. Palmeiras, não, Flamengo, Fortaleza e Atlético Goianiense. Fortaleza é um time bem mais forte para mim que o Atlético, mas o Atlético vem fazendo boas partidas, tá lutando, dando sangue seus jogadores para tentar sair da zona de rebaixamento.
teve a infelicidade agora aí, né, de perder o jogo contra o Santos no último minutinho, mas fez uma boa partida contra o Santos. O Fortaleza é um time bom, dentro de casa é muito difícil de bater ele, mas vem numa derrota que foi atropelado pelo Palmeiras. O Palmeiras não deixou o Fortaleza jogar nem um minuto quase, né? Então, poucas oportunidades do Fortaleza. O Palmeiras ficou em cima do começo ao fim do jogo, por isso a vitória de 4. Então, não sei como é que isso abala os jogadores. Contra o Atlético. Desculpa aí, galera. Contra o Atlético Goianiense. Pelos históricos deles aqui, né? O Fortaleza em casa nunca venceu. Nos últimos 10 anos não vence o Atlético Goianiense, né? E a maioria das vezes que se enfrentaram, 55% das vezes o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza. Então é um histórico para se pensar, né? Mesmo sendo que na atualidade o Fortaleza está melhor do que o Atlético Goianiense. Mas no desespero de sair da zona de rebaixamento, pode ser que a gente tenha até uma surpresa. De repente o Wellington Rato é uma outra opção boa para essa rodada aqui contra o Fortaleza, né? O Fortaleza fez gol só 30% das vezes que jogou contra o Atlético Goianiense, sofreu em 60% das vezes, sofreu gols do Atlético Goianiense, né? Então, em casa foram 50% de vezes, empate 50% de vezes, vitória do Atlético Goianiense. Tá? Mesmo que eu diga que a gente vê, né, que o Atlético Goianiense venceu 2 vezes, empatou 2 vezes, Fortaleza só venceu uma vez, né, que foi esse ano, né, por 1-0 lá na casa do Atlético. Então não vai ser um jogo fácil para o Fortaleza de novo. A gente vê que a sequência do Atlético Goianiense vinha até melhorando, acabou perdendo 2 jogos consecutivos, um para o São Paulo também na última hora, e a mesma coisa aconteceu contra o Santos. No último minuto, acabou levando o gol. Acabam bobeando no desespero de tentar a vitória a qualquer custo, e com isso acabam dando a chance para um time que tem rapidez, que tem jogadores com melhor categoria, fazer o gol. O Fortaleza vem numa sequência muito boa, né, de vitórias, de empate, acabou perdendo esse jogo agora para o Palmeiras. A gente vê que em casa o Fortaleza é muito forte, em 17 jogos perdeu apenas 4 jogos, vem numa sequência de vitórias, o que não acontece com o Atlético Goianiense. Então, de repente, essas estatísticas podem mudar para essa partida. Vejo o Juninho Capixaba como uma opção boa para essa rodada, não pensando no SG, mas sim pensando na parte ofensiva. Talvez Moisés também seja uma boa opção se vier para o jogo. E por parte do Atlético Goianiense, tanto Churin quanto Wellington Rato e Shailon são opções boas para essa rodada também, diferentes, que ninguém vai querer pensar muito não. Flamengo e Curitiba. Vamos ver como é que o Flamengo vai vir. Daqui a pouco eu vou passar aí os jogadores para vocês, né? Curitiba em casa normalmente joga bem. O Flamengo está classificado, já está poupando os seus jogadores. Também já tem jogadores aí preocupados aí com o negócio de Copa do Mundo. Então pode ser que Pedro, Rascaeta continue não jogando, né? Porque estão aí na Everton Ribeiro pode até vir a ser poupado também. Porque agora começa chegando perto da Copa do Mundo, os jogadores também vão começar a tirar o pé, esses jogadores de seleção, para não correrem o risco de ficar fora da Copa. Mas por parte do Curitiba, venceu fora de casa o primeiro jogo, fora de casa que ele vence, né? Também no sufoco, no último segundinho. Flamengo fez um jogo bom contra o Corinthians, né? Mas os dois
estavam bem pareio aí, quando joga com time misto, o jogo fica bem pareio. O Corinthians venceu o jogo, mas qualquer um podia. Cássio fez grandes defesas também, com isso acaba segurando. Eu acho que a vantagem do Flamengo é enorme pelos históricos, 70%, em 50% das vezes que jogou contra o Curitiba, contra o Curitiba não, em 70% das vezes que jogou contra o Curitiba, venceu o Curitiba jogando lá, né, o Flamengo. Nunca teve empate, em 70% das vezes, né, fez gols no Curitiba e só sofreu 30%. Então aqui é uma defesa que a gente pode apostar aqui, Mateuzinho, Ayrton Lucas, né? Tem que ver quem vai vir aí na defesa, Fabrício Bruno, né? Tem que ver quem vai ser o goleiro deles também, se vai ser o Santos, se vai ser o Hugo, se vai ser o Diego, a gente não sabe. Então tem que esperar para ver aí. Eu acho que apostar em goleiro aqui deles aqui é meio arriscado, mas apostar em Mateuzinho e Ayrton Lucas não é uma má ideia, são boas ideias aí para essa rodada aí, porque a chance de SG, mesmo que o Curitiba em casa tenha já feito grandes jogos, né? Contra o Flamengo eu acho que é fácil do Flamengo segurar aí talvez o SG para essa rodada. De ver que o Flamengo venceu praticamente todas as vezes em 3 anos, né? E ainda nos últimos três jogos que tiveram, nos últimos confrontos, não levou gol do Curitiba. O Flamengo vem numa sequência muito grande, tirando essa derrota que teve para o Corinthians, era 10 jogos sem perder. E o Curitiba, em 10 jogos, só venceu 4. Venceu esse agora. De ver que dentro de casa, o Curitiba, em 17 jogos, só perdeu 4. Tem uma sequência aí de 4 vitórias e um empate consecutivos. Empatou com o Internacional e segurou os jogos contra uns times pequenos. Mas o Flamengo também aí, ó, em 17 jogos, depois de que acabou as competições aí, em praticamente 8 jogos consecutivos aí, só perdeu um jogo para o Fortaleza. Venceu todos, mas acabou levando o gol de quase todos os jogos. Eu acho que nós temos que saber quem é que vem do Flamengo para poder dar opções. Mas Everton Cebolinha, se jogar, é uma opção muito boa também para a rodada aí. Vamos aqui para Palmeiras e Cuiabá fora de casa. Vamos ver como que o Palmeiras vem também, já que já está classificado, pode ser que poupe alguns jogadores, né? Scarpa já não joga, está suspenso, o Zé Rafael está suspenso, né? Mas aquele Henrique vai jogar, eu acho que é uma opção boa de ataque para essa rodada aí contra o Cuiabá. Não consigo confiar muito no SG do Palmeiras nessa rodada, por causa do Daverson, né? Normalmente jogador igual o Daverson vai querer fazer gol. Mas se Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez e Marcos Rocha jogar, eu acho que qualquer um dessa defesa tem que estar aí no time, porque vale a pena pensar nisso. Eu, como diferencial, colocaria o Tadeu, né? Porque eu acho que o Tadeu vai ter boas chances de defesa aí contra o Juventude e ainda capaz de segurar o SG. Como ele faz muitas defesas durante o jogo, acho que o Tadeu pode ser uma opção para essa rodada, mas é claro que Everton, se jogar, também é uma ótima opção para rodar. Pode ser que poupe para por causa de Copa do Mundo, os jogadores vão começar a pedir para poupar. A chance de vitória do Palmeiras contra o Cuiabá é muito grande. Apesar que o Cuiabá, quando jogou em casa, são muito poucos jogos, então a gente fala 50-50, nunca empataram, né? Foi uma vitória ou 2 vitórias de cada lado. 70% das vezes o Cuiabá fez gol no Palmeiras e levou 70% das vezes gols. Tiveu aqui, ó, que perdeu o Palmeiras 2 vezes, venceu uma. Sequência do Palmeiras ninguém pode falar, né? 10 vitórias, se a gente for aqui, ó, em 17 jogos fora de casa no torneio, né? Se a gente tem 17 partidas fora de casa até agora, não perdeu nenhuma,
né? Fora de casa, pô, praticamente um campeonato inteiro jogou fora de casa, não perde um jogo, tem que ser campeão mesmo, né? E o Cuiabá, né, numa sequência boa, vinha numa sequência razoável aí fora de dentro de casa, perdeu só 4 jogos dentro de casa, mas perdeu 2 consecutivos, né? Só conseguiu vencer o Avaí agora aí. Então tem que dar uma olhada, mas eu acho que por parte do Palmeiras, a gente tem a parte defensiva do Palmeiras e a parte de ataque aí, tanto o Rony quanto o Dudu, quanto o Henrique, eu acho que são ótimas opções aí para essa rodada aqui. Vamos aqui. Aí temos um jogo aqui, dia 7, que é Atlético e Botafogo. Atlético não tem feito bons jogos, nem dentro nem fora de casa. Botafogo, para mim, tem feito jogos melhores do que o Atlético. O Botafogo fez um bom jogo agora na rodada passada aí, né? Apesar do Cuiabá ter vencido, não é porque o Botafogo não jogou bem. O Botafogo até jogou bem. O problema é que deu vacilada e nas vaciladas o Cuiabá foi lá e aproveitou-se da situação. A gente vê que a sequência do Botafogo não era ruim nos últimos 10 jogos, só tinha perdeu 3, mas só tinha perdido 2. E o Atlético Mineiro tá mais ou menos do mesmo jeito que ele. Os dois são muito fora. Só que, ó, fora de casa, nos últimos 6 jogos, há 6 jogos sem perder o Botafogo. E o Atlético Mineiro, nos últimos 6 jogos aí, venceu só 2 vezes dentro de casa os seus adversários. Vai ter uma pressão da torcida. É um jogo aí que não dá para apostar. Se o Nátio Fernandes estiver de volta, vale a pena até pensar nele aí contra o Botafogo, né? Quem quiser apostar em alguém do Botafogo aqui, só vejo o Tiquinho ainda com a mesma possibilidade, porque é um adversário que apurrinha a ideia de qualquer defensor e chuta muito a gol. Mas é um jogo aí que, se fugir nessa rodada dele aí para jogadores, não tá perdendo muito não. Vamos aqui, ó, ver os possíveis para a rodada aí. Fluminense praticamente completo, né? Cano, Arias, todo mundo aí, ó, Manuel, Cristino, Samuel Xavier, Nino, todo completo. São Paulo ainda com a mesma formação, Reinaldo, Wellington, Reinaldo vai voltar a jogar pela direita, Patrick, Rodrigo Nestor, Luan e Caleri. O Santos, Marcos Leonardo, Lucas Braga, Ângelo, jogou muito, Cabarral vai estar aí, Madison é dúvida, mas deve começar jogando. Para mim, para essa rodada aqui, o Madison pode ser opção, como o Eduardo Baumerman também pode ser opção. A gente tem aqui que Potter pode estar na dúvida, né? Não vejo o Bissoli aqui, né? Deixa eu ver se está suspenso. Bissoli está suspenso. Por parte do Santos, Carlos Sanches está suspenso. Por parte do Fluminense e Rodrigo Nestor suspenso, então não tem Rodrigo Nestor pelo São Paulo. Bragantino e América, Popó tá de volta. Gosto mais do Elinho, mas Elinho vai estar jogando. Arthur vai estar jogando. Vai ser um jogo, Johan vai estar jogando. Johan pode ser uma opção, né? Tenho visto o Benítez jogar, se jogar vai estar bem. Jogou muito bem o jogo passado. Tenho gostado de ver o Benítez jogar no América. Não tem nenhum jogador suspenso, nenhum dos dois times. Goiás, nós temos aí Pedro Raul tá aqui, Dadá Belmonte, Vinícius está de volta, Marquinhos Gabriel também vai estar aí, Dieguinho vai estar com um time bem forte para pegar o Juventude. Eu acho que Pedro Raul e Tadeu é uma ótima opção, né? Caetano, Reinaldo na defesa, Manguinho,
e Hugo tá com um time bem forte. Eu acho que até dá para segurar aí, acreditar no SG do Goiás. Tem o Ian somente fora e Thalisson do Juventude também suspenso. Corinthians, Yuri Alberto. Olha o perigo, o Jô contra o Corinthians pode ser um perigo de tirar o SV. Roger Guedes, Matheus Vital, Renato Augusto, Fausto, Queiroz, Fábio Santos, Balbuena, Gil e Fagner. Por enquanto, esses são o time do Corinthians. Ceará está com Jô, Mendonça, Eric e Vina, Richarlison, Richard, Bruno Pacheco, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Nino Paraíba e João Ricardo. Né? Também está com um time forte. Internacional, em princípio, Alemão, Wanderson, Edenilson, Alan Patrick, Carlos Pena, Johnny, René, Vitão, Modelo, Bustos, Keiler. Paraná com Vitor Hugo, Vitinho, Vitor Bueno, isso é bom, Vitor Bueno de volta. David Terans, apesar dele estar em dúvida aí contra a coisa, mas eu acho que o Internacional ele não vai ter muitas chances. Alex Santana, Fernandinho, Pedrinho, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Kelvin. Vamos ver quem tem suspenso. Nenhum jogador por parte do Internacional. Abner Vinícius por parte do Atlético, por parte do Corinthians, nenhum jogador. Por parte do Ceará, o Kleber. E é isso aí, galera. Vamos aí montar o nosso time aqui. Esse time nosso aí eu joguei num 4-4-2 na rodada passada. Né? A única coisa que eu devia ter deixado aqui era o Marcos Leonardo, mas como o Tiquinho era o melhor, foi. Se eu tivesse deixado o Marcos Leonardo, eu tinha feito bastante pontos. O time fez mais de 91 pontos. Porque foi bem isso, porque o Alan Patrick perdeu o pênalti. Vamos vender aqui. Nessa rodada eu vou trabalhar no 4-3-3 aqui. Em princípio, tá? Eu vou ficar com... Cadê ele? Cadê? Tadeu contra o Juventude. Que quero fazer uma coisa diferente. Os laterais aqui, eu quero ver aqui uma coisa. Cacete, voltou a manutenção, cara? Tá brincando. Se voltou manutenção, eu vou ter que fazer isso para vocês. Puta, saiu de volta, é. Vou ver se eu consigo fazer aqui pelo escala 10 para vocês terem um time aí. Vamos limpar. Escala 10 não, pelo cartomante FC. Aqui eu vou Tadeu de novo, cadê ele? Vamos por potencial. Quando eu comecei agora a fazer o vídeo, tava tudo em ordem o cartola. Aí ele caiu do ar, aí agora já não dá para. Cadê o Tadeu? Tadeu, tá aqui. Então eu vou com Tadeu nessa rodada. Aqui eu vou com Juninho Capixaba contra o Atlético Goianiense. Luan Cândido contra o América pode ser uma boa partida.
uma boa pedida, tá? Como Piquerez e Mike também, ainda mais que o Mike vai jogar na frente, tá? Também pode ser ótimas opções. Mas eu quero ver algum do Flamengo. Mateuzinho. Ayrton Lucas. Eu vou de Ayrton Lucas. Vamos agora para nossa zaga. Eu não estou conseguindo dispensar Murilo e Gustavo Gomes na zaga, porque os dois têm feito gols praticamente toda a rodada. Né? Aqui você tem Rodrigo Modelo, não vejo bem para essa rodada. Eu acho que Eduardo Baumerman é uma boa para a rodada. Quem quiser diferenciar jogando um pouco mais do Flamengo e do Palmeiras. Vou jogar com o Gustavo Gomes por enquanto, mas eu acho que Eduardo Bauer é uma boa. Não vejo o Vitor Cuesta como uma boa para essa rodada, nem Vitão. Também Nino, o jogo é bem complicado. Gil pode ser uma opção, mas eu apostaria mais em Pablo e em Fabrício Bruno. Né? Principalmente Fabrício Bruno, que sobe muito na hora de cabeça lá, tá? Para definir, eu acho que ele é uma opção boa. Vai ser minha opção de reserva aqui. Opa, aqui eu tenho que mudar aqui para o 4-3-3. Aqui no meio aqui, nessa rodada, eu acho que Arias é imprescindível. Ele quando joga em casa, em jogo grande, sempre trabalha muito bem. Matheus França é uma opção muito boa para essa rodada, mas ainda vou ficar com o Wellington Rato de novo nessa rodada. Eu acho que o Juninho também para essa rodada contra o Bragantino, apesar que é fora de casa, é uma opção. Gosto muito do Diego para essa rodada contra o Juventude. Né? Pode ser um jogador diferente. E vou te falar, vou jogar, apesar do Goiás 70% das vezes, eu vou apostar no Diego contra o Juventude. Acho que Diego e Juventude. Alan Patrick é uma opção, tá? Baralhas é uma opção, mas já tô indo de Wellington Rato. Então eu não vejo outros aqui com toda essa definição para essa rodada. Rodrigo Fernandes pode ser uma opção boa também por parte do Santos. Eu acho que o Patrick está muito pesado, fora de casa não é uma boa. Nátio Fernandes contra o Botafogo é uma opção, cara. Melhor do que o Juninho. Melhor que o Diego. Eu vou com o Nátio Fernandes mesmo contra o Botafogo. Eu acho que o Nátio Fernandes ele é melhor, né, em matéria de finalização, em matéria de falta, e mesmo em agressividade em relação aos que nós temos aqui. Vamos aqui para o meio de campo. Eu vou de Matheus França aqui na minha reserva. No ataque aqui nós temos muitas opções, gato. Muitas opções. Tem Yuri Alberto para essa rodada. É uma opção muito valiosa para a rodada aí contra o Ceará. Né? Marcos Leonardo, para mim, contra o Avaí, não pode faltar. E aí você tem aqui, aposta no Cano, uma aposta no Cano. Né? O Cano normalmente vem vindo numa sequência boa. Né? Sequência boa, sequência ruim, sequência boa.
E ele fez gol nessa sequência, né? Não contou, mas fez. Foi boa também essa sequência. Então pode ser que ele tenha uma sequência ruim, mas vou te falar, é difícil da gente ficar sem ir com o Cano contra o São Paulo, né? Mesmo São Paulo fazendo bons jogos, né? Caleri também é opção, Everton é opção, né? O próprio Davidson, Lucas Braga contra o Avaí para mim é uma opção também muito boa. Cara, mas não dá para ficar sem pôr o Cano. É que nem Pedro Raul, cara. Para essa rodada aqui, meu, para mim ele é essencial. Eu vou pôr aqui na minha reserva por enquanto, mas ficou meu terceiro atacante. Pedro Raul, Cano e Marcos Leonardo. Ficou bom pra caramba, eu nem tinha apostado nisso e acabei dando certo. E vou deixar o Yuri Alberto aqui na minha defesa. Apesar que acho que o Lucas Braga ainda ficaria melhor do que o Yuri Alberto na defesa. Lateral. Lateral reserva para mim, eu acho que eu vou de Mike, mesmo contra o Cuiabá fora de casa, ainda acredito mais no Mike. E no gol, Fernando Miguel uma boa, mas acho que leva gol. Matheus Cavicchioli, Ceará não dá para pensar. Fábio é uma boa. Catito também não. César, tô meio complicado aqui. Bento. Ó, por causa de eu ter escolhido o Tadeu, vou ser obrigado a sair do Tadeu, porque senão eu não vou ter um reserva à altura, cara. E eu não sei quem é o goleiro do Flamengo nessa rodada. Tá dizendo que vai ser o Santos. Mas ainda vou arriscar o Everton, mesmo fora de casa. Vou na reserva o Fernando mesmo. Fernando Miguel não dá pra pôr. Vou botar o Tadeu na minha reserva. Pronto, galera. Quem que a gente põe de capitão aqui? Eu vou botar o Marcos Leonardo. Eu acho que é o que tem maior possibilidade de gols contra o Avaí. Cano tem gente de gol, tem chance de gol. Pedro Raul tem chance de gol, tem chance de gol. Mas ele nunca joga tão bem dentro de casa como joga fora. Então aí ficou aí, galera. Faltou o técnico. Ainda vou de Abel, ele não vai querer perder. Então ficou assim o nosso time. Vamos ver como é que ele tá aqui na lista de potencial. Tá razoável. Até amanhã a gente já tem o mercado aberto de novo, aí dá para fazer umas menores análises. Mas provisoriamente, esse é o nosso time aí para a rodada 36. É isso aí, galera. Uma boa sorte aí